Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? A gente está começando agora essa transmissão ao vivo, essa live que a gente propôs aí durante a semana para a gente discutir esse tema do cristão e da política. Daqui um pouquinho aí o meu amigo, o pastor Celso, vai estar entrando junto com a gente, mas é, já é muito bom, tô vendo o pessoal entrando, o pessoal chegando aí. Fiquem conosco, é bem importante a interação de vocês também, né? É importante que vocês mandem perguntas, eu tô acompanhando aqui. E assim que as perguntas forem chegando, aí na medida do possível a gente vai respondendo, a gente vai separar um tempinho no final aí para responder todas elas. Vamos ver se eu consigo adicionar o meu amigo. Primeira live, né? Isso que é a primeira vez, a gente nunca esquece. O Celção tá entrando aí já. Para os amigos que não me conhecem, eu sou André Gabado, sou pastor aqui na IPI do Itaqui e sou formado em direito. Opa, chegou o homem, agora a coisa ficou séria. E aí, Celção, beleza, cara? Beleza, André. Muito bom. Que bom, a gente se vê o dia todo, agora a gente se vê à noite também aqui, aqui no Insta, aqui na nossa live. Ao vivo, presencial durante o dia e à noite virtualmente. Mas o importante é estar junto, conversando, debatendo, né? Com certeza. O pessoal está chegando aí. Eu estava me apresentando antes de você entrar, né? Contando quem sou eu, apesar dos amigos já conhecerem, geralmente quem segue a gente já está na nossa rede de amizade. Conta um pouquinho quem é o Celso. Então, o Celso é um homem simples, vocacional. Tá dando eco, alguém falou aí, né? Estou tentando aqui, não sei se é aqui ou é aí. Eu diminui o volume aqui, vamos ver se melhora. Tá, ficou melhor? Para mim tá bom o som, o pessoal que está acompanhando aí, como está o som para vocês? Melhorou o som, pessoal? Alguém falou que estava dando eco. Vamos lá, vai. Era na fala do Celso. O Pão falou que é do Celso, que é do André. Vai contando aí, a gente vai tentando melhorar isso aí. Alguém falou que eu estou sem fone, mas eu tirei o fone para testar. Eu estou sem fone também. Vou de novo, hein? Com fone. Melhorou? Vamos tentar com o fone, acho que fica melhor. Oi? Acho que com o fone ficou melhor. Ficou melhor. Uhum. Então tá bom. Sou Celso, casado com a Vera Keiko, pai da Sara e do João Pedro, e pastor na IPI do Itaqui. Exerço o Ministério Pastoral já há 30 anos. Né, já sou um senhor. Eu sou natural do interior do Rio de Janeiro, mas sou paranaense de coração. Principalmente campolarguense. Isso que eu ia falar, os filhos são campolarguenses e balsanovense, né? É isso. Então, a gente está com essa proposta dessa conversa aqui, dessa nossa live, e o primeiro tema, na verdade, a proposta é fazer uma série de lives, né? E aí o primeiro tema que a gente propôs é a questão do cristão e da política, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Esse é um ano eleitoral e normalmente as coisas começam a vir à tona, muitas perguntas, muitas dúvidas do pessoal. Até ontem uma amiga comentou ali que ela é contra misturar religião com política, e a ideia hoje a gente vai ter um papo aí nessa linha, nesse tema, né, sobre a tua visão, a minha visão, como que a gente enxerga tudo isso. Uhum. É interessante.
há uma reação no meio cristão à questão da política. Um posicionamento como se a política em si fosse algo negativo. Você está ouvindo bem, André? Está tendo eco bastante. Eu fechei o Insta no computador aqui para ver se melhora. Para mim também funciona. Estou te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Sim. Então, há uma dificuldade, às vezes, de se entender. Talvez por ignorância, talvez por um mau entendimento, uma má interpretação. O pessoal está reclamando, André. Vamos acertar nossa parte técnica aqui. Quer tentar sem o fone de novo? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sair. Você me chama de novo? Para ver se melhora. Vamos tentar fazer um teste aqui. Então, enquanto o Celso vai fazendo a alteração, não saiam daí, tá bom? O Neco disse que é porque ele está com o Celso. Eu quero mandar um abraço, tem bastante gente aqui que está acompanhando a gente. Um abraço para todos vocês que estão aí conosco. Já chegou aqui a solicitação do Celso. Vamos ver se volta. E agora? Para mim tá bom. Vamos ver o pessoal que está na escuta aí, bem para a gente o feedback do Celso, como é que tá. Pessoal, dá um feedback para a gente aí. O meu som melhorou ou tá ruim? Acho que tá bom, Celso. Ainda está duplicado. Será que é minha? Eu vou pegar um fone agora. O Neco tá falando que é isso, vamos acreditar no Neco. Aguenta aí. Celso, segura a audiência, se vira nos 30. Vamos ajustar, pessoal, para melhorar o som, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar direitinho. Eu vou tentar de novo. Sem fone. Continua o eco, né? Acho que é o meu mesmo. É minha falta de fone. Agora a gente resolve. Será que agora vai? Acho que era a falta do meu fone aqui, porque daí teu áudio captava no meu microfone. Beleza. Então vamos voltar lá atrás, né? Isso, aquela pergunta nossa sobre a questão da religião e da política. Então, existe um certo preconceito, e eu creio que esse preconceito de cristãos com a política tem a ver com ignorância, ou tem a ver com uma visão deturpada do que significa ser política. Né? Na verdade, quando você busca lá de trás, da antiga Grécia, a política tem a ver com toda a ação, toda a movimentação, toda a participação do cidadão em relação à cidade, em relação à polis. Então, fazer política é toda a ação que uma sociedade faz para gerir uma cidade, fazer a sociedade funcionar. E na questão da política, envolve autoridade, normas, regras, porque se você pensar numa sociedade sem regras, sem autoridade, sem normas, sem princípios, isso vira um caos. Sim. Então, você pensar na política é pensar nisso. Né? Esses dias eu vi uma definição, o professor Oriovisto, ele definiu política como a arte de servir.
Olha que Eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né, Celso? Exatamente. Porque se você pensar, todo cidadão, cristão ou não, ele faz parte de um Estado. Sim. E se ele está vinculado a um Estado, ele também é alguém que desfruta daquilo que o Estado oferece, como também ele deve servir pensando no bem comum. Isso é fazer política. Né? Então, e eu acho que uma confusão quando a gente fala do envolvimento do cristão com a política é diferente do envolvimento da religião ou da igreja, instituição, com a política. Exatamente. Né? Essa questão da laicidade do Estado, da separação, né, dos poderes, né, do que é ser igreja, que é ser Estado, me parece que isso é uma matéria que já foi superada há muitos anos, a independência dos poderes. Então, na minha visão, quando nós falamos do envolvimento do cristão com a política, nós não estamos falando da igreja, instituição, ir para o meio político. É por aí? Com certeza. Até eu queria lembrar aqui de uma frase do Martin Luther King, que ele diz o seguinte, que a igreja, ela não deve ser senhora do Estado, nem deve ser sua serviçal. Ela deve ser sua consciência. Ela deve ter um papel ali como instituição, né? Mas o cristão que compõe a igreja, que faz parte da comunidade chamada igreja, ele é um cidadão. E como cidadão, ele tem um papel a desempenhar nessa sociedade, um papel político a desempenhar. Então eu concordo com você, não como instituição igreja, mas como indivíduo, sim. E se a gente pegar e voltar um pouco mais no tempo, se a gente for falar da missão integral, que eu sei que é um tema que te interessa bastante, um tema que você já estudou bastante, quando a gente está lá na narrativa do início de todas as coisas na Bíblia, quando Deus vem e fala para o homem, cuidar do jardim, cuidar dos animais, se a gente fosse trazer isso para o nosso tempo, contextualizar isso, né, o que Deus está falando para o homem, para o ser humano? A necessidade de que o ser humano cuide de todas as áreas existentes, né? Então, ainda pode ir para a área da arte, para a área dos esportes, para a área da tecnologia, para a área da ciência e também para a área da política no sentido administrativo, que é cuidar daquilo que Deus criou. Né? Eu acredito muito nisso também. Exatamente, é o que nós chamamos de mandato cultural, né? Vem lá do início. O propósito de Deus, desde sempre, com a questão da humanidade, né? E isso tem a ver com o cristão, depois de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, essa coisa toda. É esse cuidado. Se você pensar como cristão, se você decide obedecer esse mandato de Deus, essa missão existencial que vem lá do início, você tem que estar em todas as áreas da sociedade. Inclusive, fazendo política no sentido positivo e real dessa palavra, né? Talvez a gente pudesse até usar uma diferença aqui, é o seguinte, fazer política é diferente de fazer politicagem. Perfeito. Entendeu? Muito bem colocado. Né? Fazer política no sentido de articular na sociedade o bem-estar de todos. Né? Então, eu creio que, por exemplo, se o cristão olha para trás e pensa nessa ordem que você lembrou bem de Deus lá no Gênesis, ele não tem como se posicionar como numa tentativa de ser apolítico, vamos dizer assim. Não me envolvo com isso. Não é vontade de Deus para mim. Não. Deus quer, sim, que a gente se envolva e que a gente articule a cidade onde Ele nos plantou ali, onde Ele nos colocou. Porque aí vai entrar um pré-conceito e um mau conceito das pessoas, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia comum
de que o meio político é um meio ruim. Se eu sou uma pessoa séria, eu não posso estar junto com essas pessoas. E aí a gente entra naqueles conceitos. Políticos são todos ladrões. A política é um meio deturpado. A política é um meio onde não se pode fazer nada. E com essas frases, com esses conceitos que a gente vai ouvindo, repetindo, a gente vai internalizando esse tipo de conceito. E em pouco tempo a gente encontra um cenário que talvez seja muito parecido do cenário que a gente encontra hoje quando a gente olha para o meio político. Onde os cidadãos de bem, ou então muitos poucos cidadãos de bem, se disponibilizam a ir até esse meio, né? E aí a gente acaba encontrando o caos. Exatamente. Ô, André, esse ponto ele é muito importante. E até uma pergunta para você. Por exemplo, nós somos presbiterianos, mas existem outras formas de governo, né? Congregacional, episcopal. A política na igreja? Sim, a política. Sim. Toda a articulação que acontece de governo, de normas, de obediência, contratar pastor, demitir membros, tudo isso é ação política. A gente não consegue. Agora, outra pergunta. A política, a má política na igreja? Com certeza. Com certeza. Lembra da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Havia uma articulação política sectária ali, muito complicada, que fez mal para a comunidade. Sim, porque era politicagem. Exatamente, porque era politicagem. Aí eu concordo com você, né, voltando ao que você acabou de dizer, a gente não é porque existem pessoas que agem de forma negativa na política que o cristão não pode ou não deva se envolver para fazer diferença até, se for o caso. Sim. Não sendo um pretenso salvador da pátria com propostas mirabolantes, mas no sentido de fazer diferença. Se você tem algo positivo a comunicar, a influenciar, a contribuir, é ali que tem que ser. Uma outra, aí pegando um gancho teu aí, uma outra frase que a gente ouve muito, né, eu sou contra a política. Não é possível você ser contra a política, porque a nossa vida depende o tempo todo da política. Da política. Se o nosso sistema de saúde está funcionando ou não, se as escolas para os meus filhos estão tendo uma educação de qualidade ou não, se a rua onde eu moro tem asfalto ou não, as leis que são criadas por vereadores, deputados, senadores, tudo isso depende. E eu acredito muito que essa visão de afastar o povo da política está muito perto daquela política do pão e circo, da Roma antiga, onde você cria uma cortina de fumaça para que as pessoas não prestem atenção no que realmente precisa estar focado, e aí fica fácil para que a coisa se encontre de uma maneira deturpada, né? Com certeza. Na verdade, essa postura aí, como que você colocou, de a pessoa se autoproclama apolítico, quer dizer, eu não posso me envolver com isso, não quero saber disso. Essa postura, ela é uma postura política. Sim, também Só que o grande problema que acontece aí, e tem a ver com o que você falou, a pessoa que se posiciona dessa forma, ela também, com a sua omissão, ela está sendo responsável pelo que vai acontecer. Exatamente. Porque, tipo assim, tanto a pessoa que se envolve conscientemente com a questão política para poder tentar influenciar, trabalhar e desempenhar seu papel na sociedade, ela tem responsabilidade nesse ato. Aquele que se omite também, ele não está isento. Isso. Ela tomou uma posição. Ele tomou uma posição. E a posição, a meu ver, foi a pior possível, porque a omissão acho que é a pior opção política que a gente pode ter diante da sociedade. Entendeu? E aí a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Eu não vou votar.
eu vou votar em branco, eu vou anular meu voto. Assim, eu não vejo isso como uma possibilidade. Nas próximas eleições municipais aqui no município, por exemplo, a gente tem uma expectativa aí de 5 ou 6 candidatos a prefeito e de 200 a 300 candidatos a vereadores, né? Só para dar um parâmetro, né? Eu vejo que nesse universo de nomes aí, de talvez cerca perto de 300 nomes no total, com certeza há pessoas sérias, com certeza há pessoas que virão com boas propostas, e aí cabe a nós, cristãos, eleitores, pessoas com princípios, com valores, buscarem, conversarem, dialogarem, para que se possa chegar nisso que a gente está conversando aqui, de pessoas que vão fazer a diferença. Exatamente. E principalmente por serem eleições municipais, fica um pouco mais fácil ainda essa aproximação, mais né? Perto, né? Mais perto. Fica mais perto. Porque a grande questão é essa. Você dizer, olha, não vou votar, você é responsável por o que vai acontecer. Se entrar um mau candidato, né? Se for eleito um mau candidato, isso é responsabilidade de quem o elegeu, mas de quem se omitiu também no processo. Então, eu concordo com você que o melhor caminho é procurar conhecer. Sim, aproximação, né? Exatamente. Aproximar da pessoa, buscar fontes, família, sabe assim, no bairro onde a pessoa reside, o candidato, né? De procurar saber, buscar informações para que você possa fazer uma escolha acertada. Sabendo também, André, que você não vai encontrar ninguém perfeito. ou com quem você que pense exatamente como você pensa, entendeu? Mas é importante você alinhar num processo eleitoral, na escolha, valores e princípios. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Você acredita, você tem valores, tem princípios. Então alinha com o candidato que você quer. Procure conhecer, procure se aproximar e alinhe e ver se alinha. E aí agora voltando, tem bastante gente nova chegando, acompanhando, pegando o nosso tema central, né, o cristão e a política, me parece que fica muito claro para você, para mim a gente tem a mesma opinião, que a religião ou a instituição igreja, ela não precisa estar ligada com a política partidária. Com certeza. Mas que o cristão, sim, o cristão precisa se envolver. Inclusive, eu tive acesso a um material, alguns dias atrás, esse material foi produzido pela Igreja Católica, e foram orientações para os membros sobre nas eleições de 2018. E eu achei um material fantástico, porque ele trazia vários critérios, como escolher um bom candidato, essa pessoa tem um envolvimento com a comunidade ou não tem, o que essa pessoa já prestou de serviço, né? E incentivando os leigos também a se envolverem, né? Eu achei algo muito interessante, assim, esse incentivo que a igreja estava dando para que os seus fiéis, aqueles comprometidos, colocassem a cara a tapa, como o Júnior Andrassa escreveu agora há pouco aqui no comentário, que é a hora de pôr a cara a tapa. Né? Então, assim, temos aí amigos assistindo, amigos conosco. Quanto mais gente boa se envolver, mais espaço essas pessoas vão ocupar. Né? Sim, e a gente, assim, o André, e os cristãos, eles precisam parar de demonizar a política. Você entendeu? Tem uma frase, eu quero ler, se você me permitir, do Calvino, João Calvino, século XVI, reformador, né? Ele diz assim: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Você percebe? Às vezes essa tentativa de demonizar por não saber lidar com algumas questões difíceis, ou por ter gente que faz a coisa de um jeito ruim, né? É mais fácil você demonizar e falar assim: olha, isso aqui não presta, não se envolva. Mas esse ausentar-se da vida comum da sociedade, você entendeu?
Eu quero até ousar aqui, tá? Eu vou falar, é pecado, cara. Aham. Se você for pensar assim que a omissão também pode ser pecado, Você ela é tem um pecado. chamado, Deus te dirigiu para aquela área e você nega. Exatamente. É o Jonas fugindo da missão que lhe foi incumbida. Sim, tanto nesse sentido, como também no sentido de cidadão que faz parte de um Estado e que deveria, de alguma forma, trabalhar ali na coisa pública, se envolver com a coisa pública, para defender direitos. É legítimo isso, para também cumprir deveres, mas também para trabalhar pelo bem do todo. Né? Isso mesmo. Não é verdade? A gente até Deixa eu trazer algumas frases que o pessoal está comentando aqui. Sim, lancei. Muito bacana. Aqui, ó, o Claudião, lá, Cláudio Pereira, falou o seguinte: quem se omite da política não tem respaldo para cobrar os seus representantes. Acho que faz sentido, né? Uhum. Faz todo sentido. Uhum. E a Eliana está fazendo uma pergunta. Olha lá, apareceu um gato aqui na minha live. A Eliana está perguntando para nós aqui qual a nossa opinião sobre políticos da bancada evangélica que estavam envolvidos em corrupção. Deixa eu começar a responder essa e depois você dá a tua opinião. Beleza. Eu vejo assim, o ser evangélico, o ser católico ou ser qualquer religião não é garantia e não mostra o caráter da pessoa. Nós podemos ter evangélicos corruptos, católicos corruptos, espíritas corruptos, seja qual for a área, a religião, seja qual for. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas que têm princípios e valores. Então, independente da onde a pessoa da qual a sua base, da qual a sua origem, é corrupto, não é sério, não tem princípios, precisa ser punido, precisa ser afastado, precisa ser preso, precisa... Né? Essa é uma questão. E a outra questão, eu não sei o que você pensa sobre isso, eu sou contra as bancadas. Quando você fala em bancada, na verdade, você está falando que o parlamentar que está ali, ele não tem poder de escolha, ele tem que votar de acordo com um grupo, com aquela opinião. Né? Eu acho que sim, pessoas que pensam igual, naturalmente vão votar igual em algumas questões. Inclusive, a questão de situação e oposição. Eu acho isso um debate muito pequeno. Porque se eu sou do lado da situação, eu não posso criticar o governo. Se eu sou oposição, eu preciso criticar tudo. E assim, o executivo vai acertar e vai errar. O papel do parlamentar é apontar os erros e aplaudir ou apoiar os acertos. Não sei se você está comigo nesse pensamento, se é por aí mesmo, Celso. Não, estou contigo sim. Até essa questão, por exemplo, o fato de ser evangélico não exime essa pessoa de cometer erros, né? Só que, infelizmente, também, você pode ter debaixo do título de evangélico, de cristão, de católico, como você falou, de qualquer religião, uma pessoa que tenha, às vezes, problemas de caráter. Que vai se vender com facilidade, entendeu? Então, o fato da pessoa ser religiosa não determina a questão do caráter em si. Infelizmente. Claro, infelizmente. É claro que seria uma questão de coerência aquele que se autoproclama religioso viver de acordo com os princípios que a religião dele ensina, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Agora, então, nesse aspecto eu concordo com você também, como também nessa questão também de ser contra a bancada. Sabe o que passa para mim a mensagem, André? Passa que aquele grupo, além de ficar refém, de ter que votar sempre da mesma forma, então, quer dizer, você limita o debate sobre determinado tema. Né? Além disso, a luta dele se torna uma coisa muito sectarista, só traz para um grupo, entendeu? Isso. Não pensa no todo. Eu penso na minha bancada para defender os interesses, meus interesses. Então, se eu sou religioso,
eu defendo os interesses da religião apenas. Só que, para um parlamentar, né, em qualquer nível, seja municipal, estadual ou federal, ele tem que pensar no todo. Ele governa, ele legisla, no caso, né, para todos. Né? É aí que eu vou chegar. O parlamentar, uma vez eleito para a população, ele não é mais eleito para defender apenas aquele grupo que o elegeu. Ele tem que pensar no bem comum, do bem de toda aquela comunidade que ele está representando. Né? Então, se a pessoa, ela pode até ter a sua base eleitoral, digamos assim, em um grupo, né? Uma igreja, um bairro. Vamos pegar um bairro, por exemplo. Então, o vereador que tem a sua base eleitoral num bairro tal, ele só poderia levar benefício para aquele bairro de maneira alguma. Uma vez eleito, ele está eleito para cuidar da cidade. E da mesma maneira, o cristão, o evangélico, o católico, seja quem for. O nosso amigo Boni, o Bonifácio. Boa noite, meus amigos. Não sei se vocês já comentaram, mas muitos cristãos pegam como base aquele texto em que Jesus diz sobre dar a César o que é de César. Acho que isso tem a ver com com o início da nossa conversa lá, né? Que a gente falou, Boni, depois você pode até trocar uma ideia no PV aqui, mas o posicionamento que o Celso colocou, e que eu concordo plenamente, é que a igreja, a religião, não precisa estar presente no Estado, são dois poderes distintos, mas o cristão precisa, sim, estar envolvido lá com seus princípios, com seus valores. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Não sei se quer. Pode ir falando aí, cara, se tiver mais. Não, é interessante também, assim, a gente falando da questão do cristão e a política, porque, por exemplo, a gente questiona muito a questão de injustiça social, uma série de coisas que acontece, as desigualdades, essa coisa toda. E como cristão, a gente diz que a gente acredita no reino de Deus, que tem valores, onde o primeiro deles é a justiça. Se eu tenho algo a dizer sobre justiça, ou se eu pratico a justiça, eu preciso me inserir na sociedade e preciso me levantar minha voz ali, porque de certa forma então eu terei algo a dizer. Né? Porque seria muito egoísta da minha parte, como cristão, eu ter esses valores, acreditar nesses valores, ter essa prática e limitar isso. Sim. Né? Sim. Então, eu creio que até aumenta a nossa responsabilidade no sentido de envolvimento, o fato de nós levantarmos essa bandeira e termos esse discurso de que nós proclamamos o reino de Deus, que é justiça, igualdade, equidade, né, vamos dizer assim. O que eu estou fazendo para isso? Exatamente. E aí a gente vai lá para a oração do Pai Nosso, quando a gente fala, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito nos céus. Se eu quero que a vontade de Deus, que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra, como é no céu, eu preciso da minha contribuição. Eu preciso me envolver. Preciso me envolver. E aqui o Samuel Maroc fez alguns apontamentos interessantes. Antes das bancadas, ele coloca assim, os parlamentares já são divididos por partidos, né, cada um com seus princípios e valores. Mas hoje isso é somente uma sigla. E aí ele coloca que, acima de tudo, até mesmo dos partidos, o interesse da população deveria vir em primeiro lugar. Eu concordo também com ele, apesar de, na questão partidária, eu acho que, inclusive, hoje isso está um pouco mais acerbado, partidos de direita, de esquerda, com princípios, com valores. Hoje, se nós olharmos para o nosso cenário político no país, alguns partidos têm se posicionado com muita firmeza em algumas questões. E isso é importante também, numa futura eleição, que se olhe para qual partido, qual é o alinhamento do partido, porque há uma pressão sobre os parlamentares para que eles acompanhem o partido. Né? Alguns partidos são mais liberais, outros são mais tradicionais, né? Questão de família, em vários temas polêmicos que a gente tem aí. Então, concordo com o Samuel, né? O interesse da população tem que sempre vir em primeiro lugar, independente da bancada, independente do partido, independente de qualquer coisa. Mas quem pretende se candidatar a algum cargo, precisa essa pessoa olhar para o partido também com o qual ele está se envolvendo para ver se o seu pensamento se alinha com aquilo. Se alinha, exatamente. É interessante isso, porque a gente percebia ao longo da história, na questão política aqui no nosso país, né,
que às vezes assim, o interesse da população ele só era pauta na época de campanha. Uhum. Né? Mas como você bem observou, a gente percebe hoje, se você acompanha a questão política hoje, você vê que alguns partidos, poucos ainda, a meu ver, mas têm se posicionado ao lado da população, do interesse genuíno, sabe, da população. E tem sido, assim, até vanguarda, alguns ali, assim, em tomadas de posicionamentos que não conversam mais com essa prática aí de deixar o povo, usar o povo como pauta somente na época de eleição. Estão lá realmente tentando, lutando, e às vezes nem sempre tendo êxito. Mas tem havido uma mudança, né? E a gente tem que fortalecer isso. Tem. Isso precisa ser fortalecido. Vamos ver, tem algumas perguntas que o pessoal mandou antes da gente começar aqui. O Misa perguntou por que o cristão tem medo da política? Seria o medo de se corromper? A gente falou um pouquinho sobre isso. O que você acha, Celso? Será que é o medo de se corromper? Isso faz parte também? Pois é, eu acho que pode fazer também, mas como a gente falou aqui antes um pouquinho, como há política dentro da igreja, às vezes você pode se corromper na política eclesiástica. Então, esse medo ele é meio improcedente. Pode haver isso. Né? Eu creio que tipo, você precisa ter posicionamentos firmes. E alguém que ingresse na política, seja através de cargo eletivo, porque quem faz política não é só quem exerce cargo eletivo, né? Por exemplo, nos ministérios, secretariados, uma série de coisas, você está fazendo política da mesma forma, você está trabalhando pela cidade. Eu creio que você deve manter valores, tendo seus valores aqui, e se for necessário, até se cercar de pessoas, de conselheiros e conselheiras que possam te dar um suporte para te ajudar a manter o foco, sabe? Você precisa romper com medo, porque se o medo te paralisa e te impede de fazer diferença, de influenciar, aí eu acho que é negativo. E aí eu falaria do autoconhecimento também, né, Celso? Com certeza. A pessoa que quer se envolver tem que estar preparada. Tem que saber que ela vai encontrar barreiras e conhecer o seu limite. Porque se a pessoa tem esse medo de se corromper, é muito provável que ela não esteja preparada para isso ainda. Né? Exatamente. Na minha visão. Então, conselheiros, se cercar de boas pessoas e o autoconhecimento também faz parte disso. Com certeza. Né? A Eliana põe mais uma pergunta aqui. Como pertencer a um partido e ter que acompanhar votações que o parlamentar é contra? Essa para mim não é difícil de responder, Eliana. Eu acredito que o teu posicionamento pessoal é maior que o partidário. Né? Se precisar, na minha opinião, um bom parlamentar, se ele não concorda com aquilo, vai contra seus princípios e valores, é posicionamento. E aí ele vai ter que dialogar, vai ter que conversar, vai ter que chegar a um bom termo com o partido para que os seus princípios e valores não sejam corrompidos, porque uma vez que ele perca isso, aí já não faz mais nenhum sentido o cristão estar envolvido com a política, para voltar ao nosso tema. Exatamente. Né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, Celso. Bom, aqui é do meu amigo William Barcelos, são algumas perguntas mais diretamente a esse governo, ao momento. Né? Ele pergunta se nós entendemos que o governo do Brasil é fascista e o que nós achamos das medidas do governo na pandemia. Bom, William, esse termo fascista, eu tenho uma dificuldade em você pegar algumas terminologias prontas, principalmente as terminologias fortes, e pegar e jogar todo mundo dentro de um saco e dizer é ou não é. Eu vejo que existem algumas atitudes, falando do governo federal agora especificamente, existem algumas atitudes que eu não concordo, né? Existem outras que eu concordo, que eu acho que são boas, né? Mas eu tenho dificuldade em usar apenas uma terminologia para definir um governo, um presidente, seja quem for. Celso, não sei
você pensa sobre isso? Não, eu também vou junto contigo nessa, André, porque eu acho que essa palavra é muito forte. Se você vai a fundo, né, quando começou a falar muito, de chamar o governo de fascista e tal, eu fui tentar ler, estudar, fui atrás, é muito forte para definir esse governo como um todo. Por mais que você possa perceber, às vezes, alguma ação que possa se assemelhar, alinhada com isso, com essa terminologia, você colocar esse jargão, esse rótulo e cravar, eu acho que é muito temerário, sabe? Então, vamos pegar outros fascistas, outros governos foram chamados de socialistas, né, e assim por diante sobre nessa linha. Aí estou trazendo a discussão mais para o nosso dia a dia aqui com algumas outras perguntas. O William pergunta também sobre nossa opinião sobre a redução da frota do transporte público, se ela foi assertiva, né, nessa questão do Covid, que é uma coisa que está bem alta agora. E aí, trazendo aqui para Campo Largo, já vou emendar uma pergunta da Eliane. Essa semana teve as multas de estar durante a pandemia, que foi um tema que ficou bem debatido, ficou em alta aí. Como eu respondi primeiro ao último, você responde primeiro essa e depois eu passo a minha impressão. A questão da redução da frota e das medidas do governo no enfrentamento e a questão das multas de trânsito que foram feitas essa semana e como que a gente vê isso. Olha, eu não sou técnico, mas sou um cidadão que observa e que acompanha o que está acontecendo. Eu acho que quando você pensa que para evitar o contágio da Covid-19, você precisa evitar aglomeração, eu acho que a redução da frota é um equívoco. Vai na contramão do que está sendo dito. É na contramão, porque você vai forçar um grupo maior de pessoas que depende do transporte público a optarem por poucos horários. Então, a aglomeração vai ser inevitável. Então, para mim, é uma decisão equivocada, na minha opinião, né? E a questão das multas do Estado. Né? Então, eu também achei também essa atitude equivocada. Pelo seguinte fato, eu sei que nós vivemos um momento delicado. Mas o ideal nesse processo é que todo mundo pague a conta junto. Porque ela fica mais leve para todo mundo. Então, lojistas estão fechando, alguns comércios estão fechando. Eu creio que o nosso governo poderia, sim, ter recuado nesse momento, principalmente nesse período agora, desses 14 dias que foram determinados, evitado. Porque algumas pessoas que precisam de se deslocar e de estacionar, você se deparar com uma multa, sendo que você está numa situação delicada. Às vezes, eu conversei com uma pessoa hoje que ele foi no lugar de trabalho dele e rapidamente para fazer alguma coisa, nesse meio tempo ele foi multado. Quer dizer, ele não está trabalhando, ele não está ganhando e vai ter que pagar uma multa. Então, não soou bem isso, a meu ver, sabe? Porque eu acho que a gente, por exemplo, deve dividir a conta. Sabe? O poder público tem que entrar nessa, assim como também o cidadão, o empresário, todo mundo, mas tem que dividir a conta, né? E acho que nessa mesma linha de pensamento aí vem a redução do horário dos supermercados não abrir nos domingos e limitar, né? Eu acredito que algo mais, não quero usar uma palavra forte, mas algo mais inteligente poderia ser feito. Né? Na minha opinião, quanto mais você estender o horário de atendimento, menos aglomeração. Com certeza. Então, como você falou, nós somos leigos no assunto, talvez haja um estudo, e se há, isso precisaria ser apresentado, os porquês para a população. Né? Acho que essa falta de diálogo, ela acaba causando esse constrangimento. Estamos quase acabando, tem uma última pergunta aqui, antes da gente partir para o nosso encerramento. Opa, estou aprendendo aqui. A pergunta é se eu vou me candidatar a alguma coisa. E aí, André, essa eu não respondo, viu?
olha só, esse não é o momento de candidaturas, né? Os candidatos a vereador, a prefeito, são definidos nas convenções partidárias que vão acontecer no final do mês de setembro. Para que uma pessoa concorra a um cargo eletivo, hoje ela precisa estar filiada a um partido político, né? Eu estou filiado a um partido, né? Estou com o meu nome apto a concorrer a algum cargo eletivo. Estou na construção de um processo, conversando com muitas pessoas, e essa decisão é do partido. Se o partido entender, se esse grupo de amigos, de conselheiros entender que essa seja uma boa opção, estou à disposição, com o nome à disposição, que é o que a gente fala, né? Eu gosto, entendo que posso contribuir de alguma maneira, então vamos ver nesse processo que vem pela frente, orando bastante, ouvindo bastante, conversando bastante. Eu acho que todas as decisões na nossa vida não podem ser tomadas por impulso, né, mas com muita análise, com muita conversa, com muita construção. Isso aí. Né? Pessoal, muito obrigado. Celso, obrigado de coração por estar junto conosco aí. Você sabe, você é referência para mim. Não vou entregar a tua idade, mas foi meu pastor na infância e na adolescência. Né? O Celso foi um dos responsáveis pelo meu casamento com a Raquel também. Ele fez aquela operação Cupido de conversar com um, conversar com o outro. Estou vendo a minha amiga Eliana, que gosta disso também na live ali. Legal. Eu e a Eliana já temos participação no casamento da Annelise com o Jonathan. Eles estavam aí, não sei se eles estão ainda. Fizemos essa jogada também. Tem mais uma amiga nossa na live aí, Celso, que parece que eu, Eliana, aí, você também vai dar uma força para ela aí. Estamos com um projeto novo para uma amiga que está acompanhando aí. Vamos ver se não vem novidade para essa amiga aí. Muito obrigado para o pessoal que acompanhou também, né? Misa está mandando parabéns para nós lá. E a ideia é que ter outras, que essa seja a primeira de outras, para debater outros temas, né? Conversar com mais gente. Tá bom? Um abração para você, abração para o pessoal que nos acompanhou aí e até a próxima. Obrigado pelo convite, André. Valeu. Um abraço. Valeu, mano.